Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, muito boa tarde, ouvintes da Web Rádio Divulgar.net. Está começando mais um programa O que é o Espiritismo, comigo, André dos Anjos. E chegamos trazendo um momento de reflexão, músicas e a nossa roda de conversa, onde trabalhamos temas voltados às bases da doutrina. Hoje, o tema que trouxemos foi transtornos mentais e o espiritismo. Quem vai nos ajudar a trabalhar esse tema é a nossa companheira de movimento espírita daqui de São Luís Maranhão, Linda Auri Araújo. Minha querida amiga Linda, seja bem-vinda mais uma vez ao programa. Boa noite, muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui de volta com você, Andréia. E você pode participar do nosso programa. Manda sua pergunta, sua dúvida sobre a doutrina, que no especial Perguntas dos Ouvintes, eu e Isabela Martins estaremos respondendo. Pode mandar aqui mesmo pela Web Rádio, no espaço de recados do ouvinte, ou nas redes sociais do Grupo Divulgar. Aproveita, segue a gente, fique informado de toda a programação, nos ajude a divulgar os posts para poder a gente multiplicar essa mensagem aos 4 cantos do mundo. Agora vamos ouvir um momento de reflexão e já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. Não existe sentido em ficar curtindo vingança ou teimosia. Guardar mágoa nem se fala. Em verdade, tudo isso é fruto do nosso orgulho e da nossa vaidade. Já vimos muitos filmes em que a pessoa, no seu leito de morte, chama os desafetos e daí pede perdão. Um velho professor contou certa vez que ele tinha um grande amigo, chamava-se Norman. Juntos passeavam, nadavam. Certo dia, Norman resolveu fazer um busto do amigo. Levou-o para sua casa e fez um rosto em bronze daquele homem de seus 44 anos. O trabalho levou semanas porque Norman desceu a detalhes, até colocou uma mecha de cabelo caída na testa. Pois um dia, Norman e a esposa se mudaram para outra cidade. E a esposa do amigo logo depois precisou fazer uma cirurgia delicada. Norman e a esposa nunca entraram em contato com eles. Souberam da cirurgia de Charlotte, mas não telefonaram, nem telegrafaram, nada. O amigo e a esposa ficaram muito sentidos, acharam aquela indiferença muito dolorida e cortaram relações. Com o passar dos anos, o amigo encontrou Norman algumas vezes. Toda vez, Norman tentava a reconciliação, mas o outro não aceitava. Norman explicava, mas a explicação não satisfazia. A mágoa era muito grande e o orgulho falava alto. O tempo passou. E um dia, abrindo o jornal, o amigo leu a notícia da morte de Norman. Ele morrera de câncer. O amigo levou um choque, nunca fora vê-lo, nunca o perdoara. E uma onda de remorso começou a tomar conta daquele homem. Chorou muitas lágrimas. Que poderia fazer agora? Por que não o perdoara? Por que não ouvira com o coração as explicações de Norman? Já estaria ele doente naquela época em que tudo aconteceu? Todas as perguntas ficaram sem resposta, à exceção de uma. O que ele poderia fazer? E isso ele aprendeu com o tempo. Que não é só aos outros que precisamos aprender a perdoar. É preciso aprender a se perdoar também. Perdoar-se por tudo que não se fez, por tudo que se deveria ter feito. Importante é não permanecer preso ao remorso do que aconteceu ou que devia ter acontecido. Isto nada adianta para a pessoa. É preciso fazer as pazes consigo mesmo e com os que nos cercam. Todos, com certeza, já cometemos muitos erros com nossos amigos, amores e colegas. O importante é não deixar o tempo se escoar sem nada fazer. Buscar aquele que magoamos ou que nos magoou e ter uma boa conversa, franca, amiga, sincera, e reatar amizades e afeições. Afinal, é tão pouco tempo que passamos sobre a terra que não vale a pena cultivar inimizades, dissabores. As questões mais importantes na vida são as que dizem respeito ao amor, à responsabilidade, espiritualidade e sensibilidade.
Após o momento de reflexão, vamos já logo engatar o papo com Lindauri de hoje. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Como falei para vocês na abertura, o tema é transtornos mentais do espiritismo. E quem vai me ajudar, Lindauri Araújo, que além de trabalhadora espírita como profissão, também é psicóloga. E aí, já referenciando vocês para aprofundar o assunto. Na doutrina, a gente trouxe Livro dos Espíritos, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, no item faculdade, que tem os espíritos de penetrar nossos pensamentos, e influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, a mensagem melancolia, muito importante para esse tema. No capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, reconciliação com os adversários. E capítulo 27, Pedi e obtereis, o item eficácia da prece. Não se preocupe, que aqui no vídeo embaixo está todo referenciadinho para vocês depois tomar nota e aprofundar o estudo. Linda, nesse primeiro bloco, vamos dar essas explicações básicas aí da ciência para a gente poder entender bem direitinho esse assunto. E aí eu começo pedindo para que você nos esclareça, né, o que seria transtorno. Os transtornos, eles podem ser definidos, Andréa, como uma alteração do tipo intelectual, emocional ou comportamental, que às vezes torna mais difícil a interação do sujeito com o meio em que ele cresce e se desenvolve. Então, os transtornos, eles incluem desde quadros mais comuns nas sociedades contemporâneas, como a ansiedade, distúrbios alimentares, como as mais graves, como a demência, a esquizofrenia, e entre outras tantas que existem dentro desse catálogo. E aí, Linda, outra dúvida aqui que eu quero esclarecer contigo. Transtorno mental, transtorno psicológico, transtorno psiquiátrico, são as mesmas coisas ou não? Tem diferença? Basicamente, é a mesma coisa, é porque muda, você vai para o psiquiatra e vai para o psicológico, porque muda a questão, tanto neurológica quanto psicológica, que é o mental, o espiritual da pessoa. Mas tudo está relativo com relação à mente, até porque esses distúrbios, eles não têm nenhuma etiologia, nenhuma fisiopatologia definida, ou seja, não existe uma causa específica e também o modo de manifestação deles não é específico, porque ele depende da criatura que está com transtorno, cada um desenvolve de uma forma. Certo, não é uma coisa assim fechada, né? Pelo menos assim, uma gripe, que vem com aqueles sintomas clássicos, né? O transtorno varia de indivíduo, é isso? Exatamente, que você já sabe que mesmo que varie de indivíduo, mas é a mesma situação. Já essa não, é uma capacidade que é adaptativa, essa resposta que a pessoa dá, que ela não é culturalmente esperada, porém cada um age de uma forma. É como no CID-10, CID-11 e o DSM-5, ele vai dizer que o transtorno não é a pessoa e a pessoa não é o transtorno. E é feita uma avaliação do transtorno, porque a sua quantidade, elas são múltiplas. Você não pode dizer que a ansiedade de uma pessoa é igual à da outra, porque há uma variação de pessoa para pessoa. E o Espiritismo depois vai nos dar essa resposta, o porquê. Entendi. Linda, em tempos de pandemia se fala muito em saúde mental. Acho que nunca se falou tanto disso, na preocupação da saúde mental. E aí, segundo a OMS, o que seria um indivíduo com saúde mental? A OMS, ela define alguns critérios. Ela colocou, assim, basicamente 5, que são as atitudes positivas em relação a si próprio. E a primeira que ele coloca é que o ser humano ele precisa ter crescimento, desenvolvimento e autorrealização. Isso nos torna parte integrante de onde estamos. A segunda que ele coloca é a nossa integração e a nossa resposta emocional. Quando você tem uma resposta emocional para determinadas situações, facilita muito. E quando você consegue interagir. A terceira é a tua autonomia e autodeterminação.
Então, se você tem autonomia e autodeterminação, isso já é outro ponto positivo. Depois, a tua percepção apurada da realidade. É a percepção que você tem de onde você está. Você não está alienado, você sabe como se conduzir em qualquer local. O quinto é domínio ambiental e competência social. Não é do meio ambiente, como a gente fala que é o meio ambiente mata, é do ambiente onde você está. E essa competência social de você saber lidar com as pessoas, saber como trabalhar, lidar com os estresses da vida, trabalhar de forma produtiva, encontrar-se apto a dar a sua contribuição para a comunidade. Então, é como eu volto a dizer, as causas dos transtornos mentais, elas são múltiplas. E ele trouxe esses 5 tópicos para que muitas pessoas que acham que estão com algum desses problemas não se enquadrem. Porque a partir do momento que você se enquadra nesses 5, ou na maioria deles, está tudo ok. E aquela questão que tanto Jung quanto Freud vão falar que os neuróticos, para Jung, é aquele que nós estamos sempre brigando da mesma forma que os que têm problema mental brigam, para nos manter saudáveis. E o Jung vai dizer que nós fazemos as mesmas coisas, os sãos, que os neuróticos fazem. Então, o quê? A gente está sempre colocando, trabalhando os conteúdos inconscientes, que é aquilo que nos afeta indiretamente. Se a gente só reprime aqueles sentimentos, chega um momento que, se você não conseguir lutar com isso, você acaba entrando num transtorno. Então, essa linha é muito tênue. Não dá para você dizer que hoje você está bom e você não vai ter nunca nenhum problema. Interessante isso, porque é difícil realmente a gente não conhecer alguém que, por algum momento, não passou por uma situação dessa ordem, né? Apesar de haver ainda muito preconceito e as pessoas terem dificuldade de buscar ajuda, né? Deixar-se ficar num nível bem complexo, né? Exato. Isso aí inclusive no livro das Fronteiras da Loucura, o Manuel Filomeno vai dizer que raríssimas são as pessoas que não têm, em algum momento, os momentos neuróticos. É como eu estava falando, às vezes a pessoa, você vai entrar na casa de uma pessoa, está todo arrumado. E, de repente, você pisa num lugar pedido. E você tem que entrar. Como é que você fica? Você relaxa? Não, você dá aquela crise neurótica naquele momento. São situações do dia a dia que vão se apresentando, e se a gente se deixar levar, a gente começa a entrar num processo quase que entrando para esse caminho. Certo. Vamos, então, a um breve intervalo, e já que a gente volta, vamos ouvir Deixa a Favor da Razão Áurea. Não há nenhuma dor, deixa eu brincar de ser tela e ser pintor, deixa eu ser pincel e lhe chamo pra ser cor. Venha ver o brilho que eu fiz, vem saber que ainda dá pra ser feliz. Deixa eu pintar de azul nosso papel, deixa eu espalhar um sonho doce feito mel. Deixa eu seguir o exemplo de Emanuel pra saber que há um mundo novo ali, pra entender que ele deve começar aqui. O mundo há de ser cada vez mais um lugar para aprender, viver o
lugar de esperança e muito mais, sob o olhar de uma criança sem temor. Deixa, 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 deixa a tristeza, deixa o egoísmo, deixa a vaidade, deixa o orgulho, deixa o amor brotar, deixa a sua luz brilhar, deixa a flor se abrir e vem cantar. O mundo há de ser cada vez mais um lugar para aprender, viver o amor, um lugar de esperança e muito mais, sob o olhar de uma criança sem temor. O mundo há de ser cada vez mais um lugar para aprender, viver o amor, um lugar de esperança e muito mais, sob o olhar de uma criança sem temor. Deixa, 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 deixa. E se nos deixamos habitar por essa força que nos deixa voar, deixamos de nos importar com o que não nos deixa brilhar. É preciso deixar nossa luz se espalhar. É preciso deixar nosso sonho sonhar. Estamos de volta, onde eu e Lindauri, aqui na roda de conversa, estamos trabalhando o tema transtornos mentais e o espiritismo. No bloco anterior, a gente falou as questões, o que essas terminologias significam, conforme a OMS. E aí, Linda, agora a gente vai entrar no campo da doutrina. O que a doutrina espírita nos diz, né? E aí eu te pergunto, né? O que a doutrina espírita diz com relação a esses transtornos da mente? Andréia, a doutrina, ela é maravilhosa porque, até antes disso, nós vamos ver que como a medicina, ela só verifica, a ciência só verifica o nosso corpo material, então ela só olha para o cérebro. Kardec foi muito feliz na codificação quando ele vem apresentar um elemento essencial para esse entendimento, que é o quê? O espírito, que é aquele que viveu e viverá várias existências por meio da reencarnação. E que ainda quando desencarnado, ele vai perceber tudo que ele produziu desde a sua criação e ele pode analisar o que deverá reprogramar para a sua próxima reencarnação. E é onde nós vamos perceber a importância do ser que habita esse corpo, devido às suas existências, o que ele fez nela, ele vai trazer. É por isso que algumas pessoas, irmãos, criados da mesma forma, da mesma maneira, um entra em desequilíbrio e o outro, passando pelos mesmos problemas, as mesmas dificuldades, mantém a sua saúde mental. E muita gente questiona, mas por que o fulano? É que o fulano é fraco e o outro tem um juízo mais forte. Não é a questão física, é a questão espiritual de outras encarnações, que é onde o espiritismo nos abre, essa não é uma brecha, nos escancara uma porta, nos esclarecendo de uma forma bem ampla, para que a gente deixe de fazer avaliações equivocadas. Nós precisamos olhar para o próximo com amor, carinho e respeito. Isso que você falou, Linda, é muito importante, porque lá na mensagem, até que a gente referenciou melancolia e bem-aventurados os aflitos, a mensagem fala justamente disso, que o depressivo reclama tanto, né, dessa tristeza que ele não sabe de onde vem, assim como ela vem, ela vai, e na mensagem dizendo para a pessoa ter força, né, para ela suportar aquelas dificuldades, porque se ela não é dessa vida, é da outra. Então, assim,
a gente, né, que conversa com muitas pessoas e que passa por essas dificuldades, sempre tem essa reclamação, né, de que dessa tristeza que ela não sabe o motivo e vem muito forte, e assim como ela vem, ela vai, né, ela volta e aí faz o tratamento e do nada aparece de novo a mesma situação, como se nada tivesse sido feito. Isso é só realmente com essa explicação da doutrina do passado que a gente começa a, como é que eu posso dizer, desenlinhar esse novelo, né? Exato. Por exemplo, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, André, o que é que nós fizemos? Nós fizemos uma avaliação do que ia ser feito. Se nós chegássemos aqui só para falar sobre isso, sem estudar a doutrina, nós teríamos algum conteúdo? Nenhum. Então, tudo que nos ocorre hoje é consequência do que nos acontece no passado. Se você sente uma dor de cabeça hoje, é porque você fez algo para que a tua cabeça hoje doesse. E não é diferente com essa melancolia, essa depressão, que ela vem não com essas causas atuais. A lei da encarnação, ela vem nos dizer que o nosso passado, as nossas aflições, as nossas aflições atuais são fruto do que nós produzimos anteriormente, ou seja, sofremos ou somos felizes de acordo com o que fomos construindo ao longo de nossas existências. E isso que você está colocando do Livro dos Espíritos e também do Evangelho segundo o Espiritismo, são pontos essenciais que todos que nos assistem seria interessante que acessassem esses tópicos para ter um olhar mais aberto, mais fraterno, com relação a todos os que passam por esses problemas. Porque se hoje nós não passamos, poderemos passar. Eu achei muito interessante isso que tu falou, Linda, por esse olhar fraterno. Por quê? Se é difícil para quem está passando, avalie para quem acompanha, um familiar. Como assim? Do nada aparece e daí daqui não dá no minuto seguinte, está sorrindo, está tudo bem. Isso é fingimento, aí começa aquela situação difícil, né? Muito. Isso é muito difícil porque as pessoas tendem hoje a dizer que depressão, eu vou falar da depressão porque ela é mais atual. Dizem que a depressão é frescura. Gente, depressão, ela é tão sutil, tão perigosa, porque às vezes a pessoa que está passando por aquela depressão, ela pode estar sendo causada por aquele que está dizendo que é frescura. Por quê? Porque ele começa a falar bobagens ou a fazer um processo, uma violência psicológica sem perceber, e só quem está passando é que sente, mas ela não consegue, por já não ter esse controle sobre si próprio, ela se sente inferior. E com isso, ela fica com receio de dizer que aquela pessoa está equivocada, e ela aceita aquilo como uma verdade. Então, antes de você avaliar ou criticar, veja se você não está sendo aquela pedrinha no sapato da pessoa. Se você, ao invés de ajudar, você está piorando, ou foi você que desencadeou. Algo que deveria estar sendo trabalhado. Então, não é frescura, a depressão é séria. E uma das coisas que é muito importante, Andréia, é que as pessoas tendem o hábito de achar que nas religiões vão achar cura. E algo que eu sempre digo, é bom lembrar, jamais esquecer, sempre lembrar que para todos os transtornos, o correto é que você faça uma avaliação médica, sempre, antes de procurar qualquer religião, façam uma avaliação médica, porque isso também pode ser causado por falta de vitamina ou de algum
aminoácido, potássio, alguma coisa no teu organismo que debilita as tuas faculdades mentais. Esse é outro fator muito importante. A pessoa sente tontura, acha que é alguma coisa relativa a isso, às vezes é anemia, é uma vitamina que está faltando, é outras situações. Por isso a importância de se buscar orientação médica, psiquiátrica, para depois se buscar uma orientação espiritual. Se faz tudo em conjunto. Queria tocar aqui numa coisa, Linda. Sobre isso que você falou, que pode ser na ordem física, né? Uma deficiência de vitaminas e tudo mais. Então, esse espírito comprometido, né, com as leis, vem numa encarnação justamente com um corpo com essa deficiência para ele passar por essa situação, né? Exato. Aí tem gente que vai dizer assim, mas e o meu livre-arbítrio? Por que que Deus permite que eu venha com o meu corpo para passar por isso? É o mesmo livre-arbítrio que você dá a um bebê. O que você faz com o bebê? Você coloca numa cama solto ou você coloca num berço cercado? Para quê? Para que ali ela aprenda a se ajustar àquela cama e ela pode se mexer à vontade sem cair. Então, esse corpo que nos é dado, que nos é podado ali para que a gente não cometa bobagens, é porque o nosso espírito ele não é louco. Infelizmente, nós não controlamos algumas emoções e nós estamos com o corpo, como você falou, ali moldado para nos conter, e nessa contenção a gente vai se ajustando. É igual aquele guri que, quando está na frente dos pais ou daquelas pessoas que eles respeitam, eles não fazem malcriações. Mas quando não tem ninguém, pinta, borda, faz até o que não deveria fazer. E a gente vai observar exatamente isso. Então, nós temos, sim, um livre-arbítrio. Isso não é falta de livre-arbítrio. Algumas pessoas podem dizer, então eu estou com o meu livre-arbítrio talhado. Não. É só uma forma de você começar a se educar, e a gente precisa desses pontos. Tá certo. Vamos a mais um breve intervalo, já que a gente volta. Ontem, com Produbem. A dor de ontem já não existe mais, pois ficou pra trás, como os males que vêm por bem. Mas não foi fácil assim desfazer, desatar e me despir do mal que já viveu em mim. A dor de ontem me ensinou a aceitar as imperfeições, pois se há neles também há em mim. A dor de ontem hoje me faz bem. Eu cresci também com uma luz que hoje vive em mim. O tempo é o Senhor dos mistérios, para qualquer dor saibamos usá-lo a nosso favor, que a vida também nos ensina a sobreviver à dor com amor. Tudo vai passar, nada foi em vão. Tudo vai passar com os pés no chão.
dos mistérios pra qualquer dor. Saibamos usá-lo a nosso favor, que a vida também nos ensina a sobreviver à dor com amor. Tudo vai passar, nada foi em vão. Tudo vai passar com os pés no chão. Tudo vai passar, nada foi em vão. Tudo vai passar com os pés no chão. A vida é só um grão de areia num mar de imensidão. Voltamos após o intervalo à nossa roda de conversa, onde eu e Dauri estamos conversando sobre transtornos mentais e o espiritismo. Linda, eu queria tocar num ponto com você. A gente falou da questão do comprometimento do espírito em vir nessa encarnação, passando por essas situações de transtornos, mas aí eu queria entrar numa outra questão, essa relação de obsessão e loucura, a questão principalmente da sintonia mental. E aí, onde é que entra isso? André, é muito interessante que nós tendemos a achar que a obsessão e loucura é a mesma coisa. Há uma diferençazinha bem simples que o Kardec ele vai nos trazer, porque a obsessão é o quê? É o domínio dos maus espíritos que eles exercem sobre nós, o intuito de nos submeter à sua vontade, ou pelo simples prazer de fazer mal, ou exercer uma vingança. E nessa obsessão nós vamos ter vários tipos. Tem a mais simples, que é aquela que só são sugestões que vão vindo, fascinação e a subjugação, que é onde o sujeito ele faz o que aquele espírito deseja. Que no livro dos Médiuns ele fala sobre isso, que tem uma pessoa que ela acaba fazendo, ela mesmo que ela não queira, ela acaba se ajoelhando contra a sua vontade. Já a loucura, ela é já um estado mórbido do órgão, que vai se traduzir as mais das vezes por uma lesão, e é, portanto, uma moléstia física que ela vem trazer em sua causa, mesmo que seja a maior parte mental dos seus efeitos. Então, é algo que é do corpo. Então, na loucura, nós vamos verificar o quê? A monomania, a mania, a demência, o idiotismo, né? É por isso que tanto a Joana quanto o Emmanuel, eles vão nos dizer que as causas das loucuras, elas são geradas também por falta em uma existência anterior. E ele vai dar um exemplo, o exagero na vida humana. Que exageros são esses? O uso das faculdades mentais e até mesmo o suicídio. O que é um uso exagerado das faculdades mentais? Digamos que eu e você temos a capacidade mental de criar. Se você decide criar remédios, equipamentos que vão trazer saúde, bem-estar para a humanidade, você com certeza vai voltar numa outra encarnação produzindo mais ainda. E eu, se nas minhas faculdades mentais, numa outra vida, utilizei elas para desenvolver armas, desenvolver games que possam trazer, games eu não sei, mas assim, alguma coisa que possa trazer malefício para as pessoas, e quando eu desencarno, o que é que eu vou olhar para a minha vida? O que é que eu fiz? Qual foi o legado que eu deixei? E isso nos deixa um pouco meio que sem sintonia, né?
Então, essa sintonia que vai me levando o quê? Que é esse domínio que essas mentes inexpelidas, elas vão ter sobre a nossa mente. É que é o que você falou. O que é a sintonia? É a chamada obsessão, que vai dar mais simples, a mais complexa, e vai produzir essa paralisação. Então, o nosso uso inadequado da nossa mente, ela pode ser, dessas faculdades mentais, é uma das causas da loucura. E que pode gerar depois essa obsessão também. Então, Nidali, já com toda essa informação, é que aí a gente consegue entender as advertências do Cristo, né, de vigiar e orar, né, que é vigiar os pensamentos e oração, reconcilia-te com teu adversário enquanto está com ele a caminho, né, porque para ele depois não te entregar ao juiz, enfim. Então, são situações que a gente consegue entender o porquê, né? Quando a cobra morre, a gente mata a cobra, morreu a cobra, morreu o veneno. Já com o ser humano, não. Ele matou, mas ele vai lá para o outro lado, cheio de ódio, e vai me perseguir e me influenciar, e podendo até me trazer toda essa problemática aí, né? E principalmente se eu tiver também um comprometimento, né? Porque aí tem a questão do merecimento também, né? Exato. Perfeito. Tu fizeste uma colocação perfeita nesse ajuste que eu não coloquei. Porque se eu faço mal para alguém, a pessoa sente que aquele mal que ela causou foi por minha culpa. Então, ele começa também a obsediar. Muito bem colocado. Tá? Então, meus amigos... Então, com uma ou duas mais pessoas, ela tem simpatia ou reciprocidade no ato de pensar e agir, que é isso que você está colocando. Então, se você tentar colocar óleo e água, mexer, você vai conseguir juntar os dois? Você não consegue, porque eles são incompatíveis. Mas, se você compatibilizar água com água, ok, junta. Então, é essa questão que você acabou de trazer que nos dá, assim, um antídoto para que nós possamos começar a ter esse equilíbrio, a manter a mente numa fronteira mais elevada de entendimento. Então, me ocorreu uma coisa aqui, ver se você me ajuda aqui a gente entender de uma forma, assim, prática. Existem os médiuns audientes, que são aqueles que escutam os espíritos. Mas, não sei se é esquizofrenia, que também escuta vozes. E aí, menino? Como é que fica essa relação? Como é que eu consigo, de repente, sei lá, eu sou o quê? Eu sou um médium ou sou um esquizofrênico? Como é que vocês conseguem ter essa percepção? Aí tem as duas situações, mas pode ser só a esquizofrenia por conta da tua condição física. Isso vai depender muito, porque a esquizofrenia, ela tem a sua característica, mas eu não posso dizer que todo esquizofrênico, ele é audiente. E quem ouve também não quer dizer que ele vai ser esquizofrênico, porque se assim o fosse, as pessoas que ouvem, ao sair da reunião mediúnica, elas estão no seu estágio normais. Elas voltam para as faculdades normais e agem normalmente. Já o esquizofrênico, não. Ele ouve em qualquer momento, em qualquer lugar. Ele pode tanto ser médio como não. Isso varia muito. Eis o motivo porque a gente não determina o sujeito no transtorno. E nem o transtorno no sujeito, porque há uma multiplicidade de ações. Aí tem que avaliar cada caso. E aí, a advertência importante que você falou também, de procurar o médico, né, que nem porque, até me lembrei de uma fala de Alberto Almeida, que muitos têm mania de dizer que tudo é espiritual, né, e outros que também é tudo só carne, vamos dizer assim, né. Então, o ideal é os dois, primeiramente procurar o médico, né, para ajudar, e também o apoio espiritual
porque a gente está mergulhado nesse caldeirão de ideias, né, que a gente está todo junto, nós encarnados com os espíritos encarnados, sendo influenciados todo o tempo. Então, tem que ser pelas essas duas frentes, né, Lindauri? Não, perfeito, Andréa, muito bem colocado isso, é isso mesmo. E é exatamente o que Kardec, nas suas obras básicas, nas revistas espíritas, ele vai colocar sobre isso. Isso é muito importante. Gente, a medicina e a religião, por isso que se diz que espiritismo é ciência, filosofia e religião. Nós não podemos andar separado da ciência. Então, você tem que ir ao médico e, lógico, fazer o tratamento espiritual, mas sempre lembrando da medicina. Nunca descuidando também dessa questão, né? E até mesmo porque uma outra coisa importante frisar, que o Lindauri falou, mas a gente, para poder fechar esse bloco, é que no caso, assim, de processo obsessivo, o espírito obsessor é aquela que importuna, né? Que incomoda, né? No caso, o médium, ele está ali a serviço no momento do trabalho mediúnico, ele vai dar aquela passagem e quando acabar a reunião, ele vai estar bem, vai para casa, ter as suas atividades normais, diferente de um processo obsessivo que ele está sendo todo o tempo incomodado, né? Então, mas tem médium que está desequilibrado e fica ouvindo. É uma possibilidade, aí ele vai passar pelo tratamento, e aí que a gente vai saber se realmente ele é médium ou se não era só um processo obsessivo, e como bem Lindauri falou, que nem todo mundo que escuta, que vê, é de fato médium, ou se não é só um processo obsessivo que ele está passando, e que com isso, para poder chamar atenção, tratado, resolvido, tudo desaparece, né, Linda? Exatamente, até porque, às vezes, esses irmãos, a gente não pode dizer que é um obsessor, é um personal trainer, que veio exatamente nos alertar e dizer assim, olha, presta atenção, tu está fazendo errado, eu estou aqui te perturbando, te ajusta. Então, nada mais a gente tem mania sempre de colocar eles numa posição inferior. Ele é só o nosso personal trainer que está aí dizendo assim, olha, se tu está me ouvindo, tu está seguindo o que eu estou dizendo, é porque tu estás entrando no caminho errado. A gente tem que começar a ter um olhar mais leve e não ficar se achando vítima, porque não existem vítimas. Já que nós falamos anteriormente que tudo é causa de quê? Consequências das nossas vidas, dos nossos atos passados. Tudo que nós estamos colhendo hoje foi fruto do que fizemos antes. Toda a nossa existência, até agora, nessa encarnação, é fruto. Se você não trabalhar, você não vai ter nada. Agora, se você trabalhar, com certeza você vai colher o necessário. E é esse o motivo pelo qual a gente tem que tomar muito cuidado ao não ficar só querendo culpar. Porque, como Jesus disse, não julgueis para não ser julgado. E nós temos que olhar para esses irmãos e agradecer a oportunidade e de dizer assim, o que é que eu tenho para si, perguntar a Deus o que é que eu tenho para aprender com isso. Tá certo. Vamos a mais um breve intervalo e já que a gente volta, vamos ouvir Médiuns com Tim e Vanessa. Cajado de Moisés, o manto de Elias
escada de Jacó, as visões de Jeremias, hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando a água viva, sempre mestre, sempre profeta, Ser divino, ser por guia. quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem o médium da vida. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem. Voltamos após esse breve intervalo, onde a gente está trabalhando o tema transtornos mentais e espiritismo, eu e Linda Auri Araújo. Linda, e aí para poder a gente fechar o assunto, como a doutrina espírita pode nos auxiliar nessas questões, tanto de maneira preventiva, como também a terapêutica, para sair dessa situação? Menina, eu costumo dizer que o Evangelho segundo o Espiritismo ele é maravilhoso. Na realidade, as obras de Kardec nos dão um subsídio muito grande. Eu começo com o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no 108, quando ele vai dizer o seguinte: a calma e a resignação, adquirida na nossa maneira de encarar a nossa vida terrena e a fé nesse futuro, eles vão dar ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Parece que é tão simples, né? Ele diz assim, mas só isso. E nós vamos lá na Gênesis, se a gente for buscar, lá no capítulo 15 e 21, e que Kardec pergunta, mas o que é que eu vou fazer com esses irmãos que pululam ali ao nosso redor? O que é que a gente faz? Mas assim, é muito simples. Para eles, realmente é simples. Ele vai dizer, depende da vontade de quem? Nossa, do homem. Da nossa vontade. Basta a gente querer começar a tomar pé daquilo que é nosso e seguir em frente. Amar, perdoar, que é o que o Filomeno também vai falar sobre isso. Ele vai falar amar, servir e perdoar. Eu costumo dizer que normalmente todo mundo quer ser Chico Xavier. Agora pensa, Chico foi 100% amado? Não. Ele teve que lamber ferida, fazer um monte de coisas. Ele foi servido? Não, ele só serviu. Ele foi todo o tempo perdoado? Não, ele teve muito que perdoar. Então, a conjugação desses três verbos, amar, servir e perdoar, é algo essencial e que nós não queremos executar.
Mas lá na Bíblia, em Lucas, capítulo 6, versículo 36 ao 37, ele é maravilhoso, que ele diz o seguinte: sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Esse é um dos tópicos. E o outro é que o Espiritismo ele vai nos ensinar que a vida na Terra ela é passageira. Então, precisamos vivê-la de forma assim equilibrada para que tenhamos felicidade no plano espiritual. E os outros tópicos é equilíbrio, meditação, a prece ou oração. Muita gente diz assim, mas meditação é bobagem. Tem um trecho no livro, na Revista Espírita, onde Kardec ele vai falar exatamente sobre isso, que é um momento de silêncio que nós temos com Deus na meditação. Você entra nessa conexão, pode ser num lugar tranquilo, pode ser no meio de uma multidão, mas é quando você olha para dentro de você e lembra que Deus está ali e faz algo em gratidão, assim como o trabalho voluntário, o amor próprio, que é algo que a OMS coloca também lá, que eu tenho que me amar, me cuidar, trabalho no bem, estudo o evangelho, trabalho em manutenção da mente limpa. Olha quanto a espiritualidade, as religiões nos ajudam. Dentro da casa espírita, nós vamos ter também orientação ao paciente, quando a pessoa vai, e ao próprio espírito, se ele estiver como obsessor. Porque todos nós estamos nesse caminho da perfeição moral. Dentro do espiritismo, nós temos o que a gente chama uma corrente de luz, Andréia. Eu acho que tu sabe qual é essa corrente de luz, não sabe? Que a gente faz uma vez na semana, mas que a gente puder fazer todo dia é maravilhosa. E aí, o que é que tu me diz qual é essa corrente de luz que a gente enfrenta no nosso lar? É o Evangelho no Lar. Exatamente, o Evangelho no Lar é onde você se reúne para falar sobre as bem-aventuranças, falar sobre tudo que Jesus nos trouxe, e tentar colocar o que vamos trazer para dentro de nós. A religião é o maior apoio espiritual que podemos trazer para nós. É assim, a Joana ela vai trazer a questão que ela vai dizer, conforme você dirige a tua mente, tu vai recolher os resultados. Porque todos nós possuímos os recursos, a nossa vontade está lá. Se eu canalizar tudo isso para o bem, eu vou colher saúde. Se eu canalizar para o mal, eu vou colher doença. Porque hoje a própria ciência já fala, o corpo fala. A pessoa que tem muita raiva, ela adoece o fígado. Olha só, as bem-aventuranças que o Evangelho, Jesus manda sempre amar e perdoar. Se eu amo, eu perdoo, eu não vou ter raiva. Interessante que ela coloca que é assim, tem em mente, no entanto, que teu destino é programado pela tua mente. Pelos teus atos, dependendo de ti a direção que você vai conceder. Isso é fantástico, quando ela termina bem aí, para mim, ela mostra o quanto é importante nós termos esse controle, porque nós normalmente costumamos dizer assim, eu estou pagando, eu estou sofrendo, porque Deus não olha para mim. E o que é que você está olhando para você? O que é que você está fazendo? O que é que você está programando na tua mente? Quais são os programas? Então, depende de nós. Por isso que lá na Gênesis, Kardec, quando ele pergunta, os espíritos vai dizer, depende da vontade do homem. Deus nos dá o livre-arbítrio. Então, ou seja, é trabalho. A solução é trabalho, né? Trabalhar a si, né? E trabalhar em prol do próximo. Exato. E aquele que tiver numa condição sólida, porque os ouvintes e quem está nos assistindo no YouTube pode estar se perguntando, mas e aquele que está numa condição bem difícil, que ele não consegue mais? Aí entra a família com a oração,
né, e fazendo esse trabalho em prol daquele que, nesse exato momento, ele não está com condições de fazer por si, né, Linda? A família, ela tem um papel, não só a família, como os amigos, ela tem um papel fundamental nessa cura, nesse desenvolvimento desse ser. Por quê? Você tem que lembrar que todos nós, hoje, se não estamos precisando, amanhã podemos estar no mesmo patamar. Então, o apoio que você dá é essencial. Frescura é você deixar de ajudar. O importante é você estar ao lado. E a família, ela é assim, a âncora principal desse ponto. E jamais deixar que essa pessoa fique só. Dê todo o apoio, mas fazendo com que ela perceba que ela é dona dela. Você não vai fazer nada por ela, você vai dar o suporte, igual quando você coloca uma criança no berço. Você dá o amparo e fica ali de olho só dando aquela ajudada, aquele suporte, colocando e fazendo com que ela se reerga, não só da parte espiritual, como na parte da ciência. Sempre lembrando disso. Mas eu não gosto de religião. Faça um esforço, esteja ao lado, seja amigo, seja companheiro, seja irmão e seja fraterno. Esse é um dos principais. Tá certo. Com isso, a gente consegue encerrar o tema. E aí, Linda? Só posso te agradecer a oportunidade e te pedir para que você faça o fechamento do assunto, as considerações finais com relação ao tema. Eu vou te pedir para me permitir que eu leia um trecho do livro Domínio da Mediunidade, do André pelo Chico, que ele vai dizer o seguinte: é perigoso possuir sem saber usar. E ele dá 2 exemplos. O espelho sepultado na lama não reflete o esplendor do sol. O lago agitado não retrata a imagem da estrela que jaz no infinito. Elevemos nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido e apuremos a qualidade de nossas emoções pelo exercício constante das virtudes superiores, se nos propomos recolher a mensagem das grandes almas. E ele finaliza com um trecho para nós espíritas que diz o seguinte: mediunidade não basta só por si. É imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer as qualidades de nosso trabalho e ajuizar de nossa direção. Então, que possamos compreender isso, que se nós estamos numa família e tem alguém do nosso lado e você não consegue tirar esse espelho da lama e colocar o esplendor dele no sol, o que é que você está fazendo em prol do seu irmão? A gente quer fazer a caridade, quer fazer o bem. E a principal caridade é ajudar quem está ao nosso lado. E quem está ao nosso lado pode ser qualquer um. Que a gente possa olhar para esses irmãos com muito amor e carinho. Tá certo. Minha querida amiga, eu só posso agradecer a oportunidade de você nos ajudar a trabalhar mais esse tema complexo, mas que necessário, urgente, como a gente disse em algum momento, que em tempos de pandemia nunca se falou tanto de saúde mental, as pessoas estão com dificuldades, né? Então é importante a gente trabalhar esse tema e a gente agradece por você ter se disposto a nos ajudar, tal. Eu que agradeço, Andréia, porque principalmente com essa Covid, muita gente com receio da morte, de várias coisas que acabam acarretando problemas, como eu já tive pessoas que entraram em processo de muita depressão, muita dificuldade, e uma das situações em que uma pessoa que estava nesse espaço assim tão neurótico, foi quando eu conversei com alguns familiares, assim, olha, vocês têm que começar a deixar ela dar passos soltos, vocês estão ali todo o tempo em cima. Então, tem situações que a família ela é essencial. E essa pandemia ela veio trazer esse ajuste.
e outras situações mais. Mas é muito importante que a gente possa começar a conviver uns com os outros e olhar para dentro de nós mesmos e saber que nós somos o universo e que temos Deus em nós. Tá certo. Muito obrigada, minha amiga. Muito obrigada a você que nos ouviu, que nos acompanhou pela web rádio, que nos assiste pela internet. Até o próximo programa, sábado que vem. Paz e alegria a todos. E continue conosco, porque você já sabe, 24 horas no ar, todos os dias da semana. Até breve. Você ouviu o que é o Espiritismo?